eu queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência de filha que cuida de um pai idoso, que é para onde a gente está caminhando nessa conversa. Eu queria que você trouxesse Uhum. para a gente aqui o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre essa sua lida, sobre as coisas que são importantes para você nesse cuidado. Sim. Como eu te falei ainda há pouco, né, eu já nasci, eu já chego no mundo com o pai ali Sim. caminhando para esse processo de envelhecimento, né. Uhum. É um homem já com 50 anos. Isso aí para mim era meio um tabu também, assim, mesmo criança, mas eu percebia, assim, ao redor pessoas morrendo. E Uhum. já era uma coisa que me assustava, né, de pensar assim: "Meu Deus, em algum momento eu vou perder meu pai", né, sei lá, eu tenho essas lembranças, sei lá, com uns 12 anos, por exemplo, Uhum. né. Então eu moro sozinha com meu pai desde os 6 anos, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, por escolha deles, né, eu permaneci com meu pai por ter uma condição, né, mais favorável para me criar, né. Uhum. Então desde pequena eu percebo, eu já vou entrando um pouquinho em contato com isso, mas no meu processo, assim, de adolescência, de juventude, parece que as fichas vão caindo, né, porque meu pai já estava aposentado, eh, ele vai perdendo essas funções sociais, né, que a gente Sim. fala, né, Sim, sim. então ele já não é um cara que está mais na ativa, é um cara que sempre gostou de natureza, né, então Uhum. ele está se transformando dentro dessa configuração mesmo de vida. Ele é um cara que está começando a fazer outras coisas e eu tô ali como se a gente estivesse trilhando caminhos diferentes, né? E Uhum. estamos, né, o tempo inteiro. Ele Sim. estava ali caminhando para esse processo de não tenho mais, não tenho, entre muitas aspas, mais o Uhum. que fazer, e eu começando a construir minha vida, Sim. né, estudando, né, e aí entra nesse processo da universidade, e ali o pouco tempo, né, que a gente Uhum. percebe hoje em todas as configurações familiares, né, que você trabalha o tempo todo, estuda o tempo todo, você só tem a noite ali para construir essas lembranças também com a Sim. família, né. Então ali no início ali da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, na verdade, eu estava ali finalizando a minha graduação em psicologia, parece que eu fui percebendo ali meu pai envelhecendo mais, Uhum. né, ali com uns 78 anos de idade. Sim. Já não percebendo ele da mesma maneira, o mesmo ritmo, e eu fiquei: "Meu Deus, eu tô começando a minha vida profissional", Uhum. né. Fui noiva um período, eu falei assim: "Meu Deus, vou casar, vou sair de casa, como é que fica meu pai?", né. Então tem várias questões, e várias dessas questões eu precisei entrar no meu processo mesmo de terapia Uhum. para conseguir compreender essa minha dinâmica de vida, né. Então ali chega a pandemia, tô eu e papai dentro de casa, a gente tendo que parar, perceber as minhas questões, as questões dele. Então foi um processo, assim, bem difícil para os 2, né. Eu tinha muito essa papai sempre me criou pra eu ser uma pessoa muito livre, sabe. Uhum. Eu cresci na igreja evangélica, numa igreja cristã, Uhum. então tem uma coisa ali, meu pai foi liberal, assim, ele só falava assim: "Não faça tais coisas, porque não vai ser tão legal", mas não tinha essa questão de não faz isso porque tu é mulher, ou não Uhum. faz isso porque tu é evangélica, né. Sim. Então, entrar na pandemia eu estava perdendo um pouquinho desse processo de liberdade. E aí eu comecei a entrar com esses confrontos mesmo dentro de casa, né, assim como eu perdi minha liberdade, papai também perdeu a liberdade, eu jamais vou tirar um lado bom, Diego, da pandemia, mas a partir do momento que a gente voltou assim para casa, ficou em casa, Uhum. a gente se salvou de muita coisa. Eu acho que realmente antes disso a gente estava se perdendo, o papai com as questões dele, eu com as Sim. minhas questões, né. Então esse momento a gente teve que se olhar e falar assim: "Aí cara, a gente vai resolver como?". A gente sempre teve que tentar conversar sobre algumas coisas. O meu pai nunca foi um cara de conversar muito, Uhum. de assumir as fragilidades dele, Sim. mas a gente teve que parar e olhar, assim, a gente conversava sobre tudo, mas não sobre fragilidades. Sim. E a gente teve que começar a conversar e se olhar dentro desse quesito, né. Então, fui dentro desse lugar de estar tentando proteger a vida do meu pai, a saúde dele. Há um momento, assim, que meu pai já operou do coração, então, já era um cara ali que estava no grupo de risco. Então eu fui percebendo essas doenças chegando, né, Uhum. coração, pressão, isso é tranquilo, né, entre aspas, de lidar no dia a Sim, dia, sim.
mas eu fui percebendo que ele estava adoecendo, né? E aí eu fiquei, o que que eu faço a partir de agora, né? E aí eu falo que foi um processo assim importante eu ter formado ali um pouquinho antes da pandemia, porque eu consegui vir aqui para o atendimento online, Online, sim, né? sim. Então eu conseguia fazer essa grana também para manutenção, né, da saúde, né, da saúde dele, da minha saúde também, né, porque eu precisava dos meus cuidados. Uhum. Mas durante esse tempo eu fui percebendo esse processo, né, além de ele estar envelhecendo mais ainda, tá ficando mais limitado para algumas questões. E aí na terapia, Diego, que hoje eu falo assim, eu consigo falar um pouquinho mais com tranquilidade. Uhum. Mas quando os nossos pais envelhecem, a gente precisa falar sobre esse processo de luto. Que eu fiquei assim, gente, a gente já tá na pandemia, eu posso morrer, meu pai pode morrer. Sim. Se não for por isso, o próprio processo do envelhecimento vai levar a gente para esse lugar da morte. Uhum. E aí, por que dá esse grande choque quando a gente perde um familiar? Porque a gente nunca foi ensinado a falar sobre isso. Sim, sim. Né? Então, na terapia, eu consegui entrar em contato com todas as questões que eu precisava falar com meu pai. Né? De briga, sei lá, que a gente teve na adolescência e não conseguiu conversar, a coisas do dia a dia. Sim. Né? Então, a terapia me possibilitou olhar para isso, né? Porque vão se perdendo funções. Né? A partir do momento que eu tenho que olhar para a saúde do meu pai, para a qualidade de vida dele, ele meio que perde ali uma função de pai. E uma das coisas que eu não gosto, que as pessoas falam, tu virou a mãe dele agora. Não, eu não virei. Eu continuo sendo filha. As Sim. funções, algumas funções foram dadas novas funções, na verdade, né? Então eu não gosto muito de ouvir esse processo do foi trocado os papéis, você virou mãe do seu pai. Não, eu virei alguém que está retribuindo o cuidado que eu sempre recebi. Sim. Né? Então, a terapia me ajudou muito nesse processo de lidar com esse lugar do envelhecimento, falar sobre isso, falar sobre os meus medos, ouvir os dele também, porque às vezes quando ele, sei lá, papai fica gripado, ele fica, meu Deus, será que eu vou morrer? Uhum. E aí eu fico, pai, não, você só tá gripado. É só uma gripe. Mas somente uma gripe. Mas é interessante ver também esse lugar dele, de saber que eu não sinto medo, eu não tô sentindo esse medo só. Sim, né? Então, hoje, se tu pergunta assim, Anny, falta tu falar alguma coisa pro teu pai hoje, de tudo que eu já senti, de angústia, de raiva, de amor, hoje eu já falei tudo pro meu pai. Né? A gente pode construir outras questões de mais tarde para frente, né? Uhum. Mas hoje eu consigo falar tudo para que quando chegar eu digo que vai ser um dos piores momentos da minha vida, eu não fique me questionando de lugares de deveria ter falado isso, eu não fiz isso. Não, hoje tudo que eu posso, eu falo, eu faço e também me perdoo sobre aquele. Já estou no processo também de me perdoar, de saber que eu não vou dar conta de tudo. Né? Eu não vou estar no lugar de ser a melhor filha, de estar desenvolvendo essa melhor função. A gente vai aprendendo mesmo nas trocas. Né? Sei lá, fiz uma coisa que eu não me senti confortável hoje, vou tentar fazer de tudo para amanhã não repetir. Né? Então, esse processo de envelhecimento, de ser uma filha que está aí nesse lugar de cuidado, ela vai se construindo a cada dia. Não é um lugar fácil. Nunca foi um lugar fácil. Como eu te falei ainda há pouco, eu nunca soube pedir ajuda. Quando eu pedi ajuda era para o meu pai. Né? E aí eu pedi ajuda agora para quem, né? Sim. Então, eu tento me reorganizar nesse caminho de olhar mesmo para mim, né? Olhar para esse momento, que é um processo assim, muito bonito. É doloroso, mas é um processo bonito de ver meu pai com 84 anos, ainda firme, a gente aqui fazendo dancinhas, a gente conversando, a gente tendo trocas importantes, né? Sim. Acho que é um pouco disso. Bacana, muito bonito. E a gente sempre volta nessa ideia de pintar um quadro do que pode vir por aí para muita gente, né? E que não seja um quadro só com flores, né? Não é uma coisa só bonita. Como você falou, cara, a gente vai trocar farpas. Se a gente não resolveu as farpas que a gente resolveu, ou se a gente resolveu, vão vir outras e a gente vai trocar. Eu acho que tira muito dessa questão de botar, né, nesse papel de romantizar a relação, né? Afinal de contas, são dois seres humanos. E o que você falou aí da pandemia também me atravessa muito, porque tem essa questão do contato, né? No final das contas, esse contato compulsório aí servindo para a gente parar e para perceber, né?
Se não tivesse sido, talvez você não tivesse reparado, tivesse em outro ritmo até agora, né? Sem conseguir ver as coisas acontecendo nessa fase da vida dele, né? Tô falando sobre essas questões de cartas, isso foi uma pauta do meu processo de terapia também. E aí eu acho que também isso pega uma demanda de pessoas negras não poderem expressar raiva ou expressar tristeza, tem que ser esse lugar do forte, né? Isso é Sim. outra coisa que eu ouço direto. A galera, tu é muito forte. Eu falo, cara, eu não queria ser forte, não. Não, Se não. forte é isso, eu não quero, não. Não quero não, obrigado. E aí a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções, né? Uhum. E aí eu tinha algumas mágoas, né? Natural de processo de qualquer relação. E eu estava entrando em contato com aquilo na terapia. Foi o momento que eu virei para o meu terapeuta, na época meu terapeuta, e eu falei para ele, aqui é o limite. Né? Eu acho que a gente não tem como acessar muito essas questões, porque hoje tem quadros que não podem ser mudados. Né? Então é respeitar a situação que é agora. Uhum. E aí meu pai estava dormindo assistindo televisão, estava no sofá. Ele tem um retrato, uma foto, né, que fica atrás do sofá. Meu pai ele é aposentado da Marinha, né? Uhum. E aí tá ali ele com uns 30 e poucos anos, né, todo fardadinho e tal. E eu fiquei comparando aquelas fotos. Foi uma coisa assim que veio muito do nada. Né? Eu fiquei olhando ali pro meu pai com 30 e poucos anos, 40 anos. E olhando pro meu pai ali na época eu tava com uns 80 anos. E eu fiquei olhando assim pra ele mesmo, né? Ele deitado. Uhum. Eu fiquei, cara, eu tô com raiva de quê? Eu tô chateada com o quê? Meu pai não é mais a mesma pessoa. Né? E aí, Diego, isso foi uma virada assim de chave mesmo para olhar para essa relação. Porque às vezes a gente vai construindo mágoas ou vai construindo algumas questões com o cara lá de, sei lá, 30 anos atrás. Sim, sim. E essa pessoa não existe mais. Sim. Assim como aquela Yane também não existe mais. Faz parte dessa construção, né? A gente vai carregando essas marcas ali que ficam de alguma maneira. Mas eu tô brigando só, né? E sem verbalizar para o meu pai, sem precisar levar isso para outros lugares, eu perdoei algo, não dele, mas talvez até meu. Sim. Né? E falei, tá, aqui se encerra uma briga que nem existe, ou que nem deveria existir. Sim. E eu falo briga, assim, de conflitos internos, conflitos emocionais, né? Dentro desse processo, né? Então, eu acho que é importante, quando a gente olha para esse lugar da paternidade, de perceber que, às vezes, a gente vai ter que se perdoar dentro desses processos. Né? Se perdoar enquanto pai, se perdoar enquanto filho, enquanto filha, se perdoar dentro dessa configuração, sem necessariamente ter que chamar o outro ali e falar, bora, reconhece aquilo que tu fez. Bora, tu poderia ter sido melhor, ou eu poderia ter sido melhor. Não. Às vezes a gente vai enxergar que foi do jeito que tinha que ser. E aí, a partir disso, a gente vê de que forma que a gente quer levar a vida, né? Sim. E precisa de um pouco de coragem, né? Para desfazer essas coisas, né? Porque eu vou dizer por mim aqui, não é muito segredo, não. Eu me mantenho firme em cima de um monte de coisa que eu construí a partir das raivas que eu tenho do meu pai. Eu não sei quem seria o Diego sem isso aí, não. De verdade, assim. É um ato de coragem, né? Desfazer isso. Sim. E a raiva é mobilizadora também, né? A gente vê a raiva como algo somente dentro desse campo ruim, né? Eu falo ruim como um sentimento ruim. Mas todo mundo tem raiva, Diego. Sim. Todo mundo tem tristeza, né? A gente coloca um padrão de sociedade que só tem que ser alegre, que tem que engolir as questões, mas faz parte de um processo natural de vida. Sim, verdade. E não romantizando mesmo esse lugar de tive que passar para enfrentar essas coisas. Não, mas é um processo que está na gente. Tu não tem como existir sem raiva. Não mesmo. É um sentimento muito importante. Esse foi mais um trecho do podcast Parentalidade Preta. Eu trouxe aqui para você ter contato com um episódio que a gente estreou há pouco tempo. Com certeza, se você está vendo ele aqui, ele vai estar linkado em algum lugar para que você assista ele na íntegra. Bom, eu quero te convidar também para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal e todo o universo Parentalidade Preta funcionando, fazendo com que a gente consiga entregar conteúdos com a qualidade e periodicidade que você encontra aqui. Então, se você chegou até esse momento desse vídeo, considere chegar lá no apoia.se/parenta, ajudar a gente a fazer com que isso aconteça mais e acesse o conteúdo na íntegra referente a esse trecho que eu deixei aqui.
Você tá convidado, eu te encontro lá. Tamo junto.